Estamos começando mais um podcast Despachadas para vocês, com mais um tema polêmico, um tema importante e com cunho jurídico. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é o Ismael. Mas antes eu vou falar dos nossos patrocinadores para vocês. A Chica Bordeaux, né? Agradecê-los por esse presente, né? Por estarem com a gente apoiando o nosso projeto. Então tem a Chica Bordeaux, a Globo Contábil, a Fátima Scaff, que está nos vestindo hoje, a Patrícia Cabelo, que sempre cuida dos nossos looks, né? Dos nossos cabelos para a gente poder gravar. E a Geomática, que é uma empresa de perícias e geoprocessamento. Muito obrigada. Ismael, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, né? Por receber de forma tão amorosa, né? E acolhedora o nosso convite, para poder compartilhar com a gente, né? O seu conhecimento, a sua trajetória, falar um pouquinho do Papa, do novo Papa para nós, na sua visão. E eu queria começar com uma pergunta, assim, para falar um pouquinho da sua história. Como que você sentiu o chamado para esse sacerdócio, né, que a gente fala lá atrás? Como que foi assim quando era na infância, na adolescência? Quando que veio esse chamado para ser padre? Bom, eu agradeço o convite que foi feito. Para mim é uma alegria estar com vocês aqui nesse momento, para a gente conversar sobre assuntos mais diversos, no que diz respeito à minha vida e também da igreja. Então, eu nasci em Araguari, então é próximo aqui. A minha criação ela é toda na zona rural, no município de Indianópolis, numa região chamada Angico. E foi ali que eu recebi as primeiras informações religiosas, porque eu costumo dizer para as pessoas que a nossa fé ela é herdada. São os nossos pais que transmitem, avós, enfim. E então foi a partir dali que a gente começou uma caminhada na igreja. Existe lá uma capela, uma comunidade rural. E então nós tínhamos todo um trabalho lá, além da participação nas missas, que era a cada 15 dias, a gente tinha também todo um trabalho no grupo de jovens, na catequese. E interessante que naquela época eu tinha muito acompanhado a atuação dos missionários redentoristas, que são os padres que cuidam de Aparecida, Trindade, os grandes santuários que tem no Brasil. E eu acompanhava muito eles. Então, meu processo de discernimento vocacional, digamos que era com o material dos redentoristas, né? Mas eles estavam longe daqui, estavam em São Paulo, e eu estava lá na roça, município de Indianópolis, então assim, parece meio distante, né? Mas aí, naquela época, tinha um padre que era redentorista, que estava de licença de São Paulo aqui, em razão da saúde dos pais, que eram de Araguari, e ele começou a me acompanhar. E a gente vai conversando, vai aprofundando, aí eu acabei me interessando por isso, né? Pela caminhada religiosa. E é interessante porque antes da caminhada religiosa, eu era, naquela época, né? Estamos falando lá de 1998, né? Naquela época eu chamava de presidente de colegiado na escola estadual em Indianópolis. Eu era presidente de colegiado. E a gente já se organizava naquele tempo para uma atuação política já no ano 2000. Então eu era convidado a ser candidato a vice-prefeito. Naquela época eles estavam criando o PPS, hoje não existe mais esse partido. E já estávamos tudo bem encaminhado, reuniões em Brasília, aquela coisa toda, aquele processo. E aí, quando a gente tinha que assinar a ficha mesmo, falei assim, agora vai. Aí eu falei assim, agora eu não vou. Surpresa. Agora eu não vou. Como assim? Mas você é o nome que a gente tem aqui para se lançar. E eu falei, não, eu decidi, eu quero entrar pro seminário. Gente, mas como é que pode? Qual que era a idade do senhor? Eu tinha 18 anos. E aí, falei assim, vai entrar pro seminário, eu não quero mais essa questão política. E aí, assim, né, acabou que eu decepcionei alguns, assustei a outros, e aí eu acabei indo pro seminário. Né? Então, eu entrei no seminário em 99. Olha só. Aí fiz uma experiência em Araguari, depois cursei filosofia aqui em Uberlândia e fui cursar teologia em Belo Horizonte. Olha só, que legal. E no seminário faz o seminário e depois vai atuar como padre. Me corrija se é assim o procedimento. E foi quanto tempo esse período dedicado à exclusividade da igreja? Então, eu entrei no seminário então em 99. Tem a primeira fase que se chama de propedêutico, que é um tempo de conhecimento, se realmente quer aquele estilo de vida, enfim.
e ele dura 1 ano. Naquela época era assim. E aí eu fiz esse processo em Araguari, que era a minha cidade natal, né? Depois eu vim fazer filosofia em Uberlândia. Na época se chamava Instituto João Paulo II, que depois virou Faculdade Católica, que depois virou PUC Minas, e hoje não existe nenhum dos três. E aí eu fui cursar teologia em Belo Horizonte. E era interessante que naquela época em Belo Horizonte iria quem fosse para a faculdade que nós estávamos designados, só iriam quem fosse fazer mestrado em teologia. Então nós fomos selecionados 3. 3 foram selecionados para ir para teologia na Faculdade dos Jesuítas para cursar teologia, porque era teologia e depois era partir para o mestrado e aí segue adiante, né? E era uma teologia de período menor, porque geralmente se duravam 4 anos, essa durava 3. E aí, nessa de 3 anos, quando chegava no final do 2º ano, tinha que apresentar o projeto de mestrado. E naquela época eu disse pro reitor, eu não vou fazer mestrado. O senhor Mais uma surpresinha. sempre polêmico, assim, né? Eu não vou fazer mestrado. Como assim? Tá aqui pra isso. Você foi para essa faculdade para isso. Eu falei assim, nós éramos 3, e aí eu falei, eu não vou, e de fato não fiz mesmo. Né? Bateu Terminei. o pé e... Mas precisava ficar em Belo Horizonte porque o tempo de teologia era de 4 anos. Sim. E lá terminaria em 3. Aí eu falei assim, eu quero cursar publicidade. Mas por que essa resistência do mestrado? Já não estava se identificando com a teologia? Não, porque não é que não se identificando com a teologia, porque a ideia do mestrado era para que seguisse na carreira acadêmica, de ser professor, essa coisa toda. E eu Não era o vocação. intuito. eu não tinha uma identificação com essa ideia, com esse projeto. E aí eu acabei convencendo o reitor, que é o padre que cuida, né, dos seminaristas, e aí tive várias reuniões com o bispo, porque como é que pode, né? Tá fugindo um script. Sim. Mas aí eu queria cursar publicidade e aí não deixaram. Aí só permitiram jornalismo. Aí eu queria cursar jornalismo numa faculdade lá de Belo Horizonte, que também tem aqui, de um mesmo grupo educacional. Por quê? Porque a grade curricular era a mesma. Então, e eu não podia finalizar o curso lá, né? Eu só começaria para ficar os 4 anos. E depois eu continuaria aqui, seria ótimo. Aí eles não permitiram nessa faculdade. Também não. Não. Mas deixaram em outra. Eu falei, não, tudo bem. Então, Mas aí quando o senhor fala eles, no caso, a igreja mesmo. A igreja, isso. O reitor, o bispo. Sim. Existe um conselho formado por parte de um conselho de formação. Todo esse pessoal que avalia, né? E aí eu queria ir para essa faculdade, não deixaram, mas me deixaram ir para outra, né? E aí eu fui para outra, fiz 1 ano de jornalismo, aí eu vim para Uberlândia, para terminar nessa aqui, que aí quando chegou aqui, grade não bate, aí aquilo que duraria 2 anos, durou 3,5, enfim, né? Mas aí eu cheguei, fui ordenado padre em dezembro de 2006, e eu acompanhei por um tempo a paróquia Nossa Senhora do Carmo, no bairro São Jorge, e depois eu fui transferido para o santuário, que é onde eu atuei de forma mais efetiva até fevereiro de 2010. Quando aí, interessante lá em fevereiro de 2010, porque eu fiquei 3 anos atuando no santuário, né? Tive a oportunidade de ser orientador espiritual do Diálogo Conjugal, que é um grupo de casais bastante forte aqui na cidade de Uberlândia. O MR Jovem, que é o ramo jovem dos filhos dos casais. Encontro de jovens. Então tive a oportunidade de fazer uma experiência bem interessante, mas foram 3 anos. Curta. E me conta uma coisa, eu escutei, né, de um padre que é amigo íntimo, assim, da nossa família, que não existe ex-padre. Existe padre casado. Existe padre casado. E aí, é por isso que eu fiquei na dificuldade. Eu falei, será que eu falo, né, padre Ismael? Porque ele me explicou, né, que o sacerdócio em si, né, você perde a batina. Sim, mas não... chama de exercício do ministério. Isso, mas não perde a função mesmo do padre. Sim, tanto porque aí existe todo um processo que você precisa fazer uma solicitação, você solicita ao bispo, o bispo encaminha para Roma e Roma responde, né? Sempre Roma. O final, a chancela final é de Roma. De Roma. Né? No meu caso, Roma ainda não respondeu. Sério? Até hoje? Então eu estou de licença. Eu tenho uma licença. Porque não tem, então, uma suspensão de ordem. E tem um prazo para essa resposta? Não. Pode nunca Ela vir. pode ocorrer em 6 meses, como em 30 anos. Mas é obrigatório vir. Não sei.
Às vezes eu vou morrer, ela poderá não ter chegado. Né? E na visão da igreja, na visão conservadora da igreja, como ainda não veio essa resposta? O senhor está de licença. É como se o senhor ainda estivesse em pecado hoje? Não, porque Não. eu coloquei uma licença, né? Eu fiz uma licença e me ausentei do exercício do ministério. Ah, tá. Aí não tem... Não tem a suspensão, que é no sentido assim, para casar no religioso, todo esse processo. Para a né? gente só contextualizar, porque hoje o senhor não exerce mais o ministério e o senhor é casado. Sou Certo. casado, união estável. União Certo. estável. Como que foi, Ismael, essa decisão? Eu digo assim, não é nem como... Depois a gente pode entrar nessa história um pouco, né? Como que o senhor conheceu a sua esposa, tudo. Mas a decisão, eu digo assim, no sentido emocional, né? Como foi quebrar essa barreira? Não quero mais ser padre. Então, olhando a minha história, diversos momentos eu tenho situações que eu cesso aqui e quero criar um novo capítulo na minha história. Sim. Para mim, foi um processo assim... meus colegas de trabalho hoje, porque eu trabalho em rádio, né? A voz é de locutor. Eu trabalho na Rádio América. E assim, naquela época eu estava na rádio, eu tinha um programa religioso na época, né? E chamava-se Bom Dia Família. E aí, naquele ano de discernimento, aí eles diziam que eu já andava no corredor da rádio assim, já muito aéreo, muito distante, porque era um período de discernimento mesmo. Porque eu tava rompendo, eu ia romper ali com uma série de expectativas minhas, dos outros, família, enfim, como é que seria isso, né? Então, é claro que eu busquei na época muitas pessoas para me orientar. Diversas pessoas. Padres, leigos, diáconos, bispos, amigos, né? Para eu chegar a um consenso. Chegou a fazer terapia ou não? Não. Eu fiz terapia no seminário. No terceiro ano de teologia eu fiz, mas eu briguei com a terapeuta, ela mandou pro seminário. Eu tô achando que o Ismael é o polêmico, né? Que quebra paradigmas. Tô brincando. Não sou tão polêmico assim, não. Embora de opinião. Mas olhar pra minha história, eu já fui mais ousado, digamos assim. Despachado. Despachado. Eu lembro, por exemplo, eu tinha 12 anos estudando em Indianópolis e naquela época o transporte coletivo, transporte escolar muito precário por parte do município. Eu ligava na época na TV Triângulo para denunciar a prefeitura, sabe? Olha só. De atitude. Aí eu ia reunir com o prefeito, precisa arrumar isso aqui, porque senão Reunia com o prefeito também? Reunia com o prefeito aos 12. Então, assim, eu lembro que eu também fui presidente de colegiado. E uma época em Indianópolis se tinha toda uma reivindicação da turma que estudava à noite, e naquela época para aprovação no ensino médio era 60%. E aí os alunos que eram de uma granja, de uma região ali, que trabalhavam das 7 da manhã às 5 da tarde, aí eles só tomavam banho e iam para a escola. Então eles não tinham muito tempo de ficar em casa lendo aquela coisa toda. E aí eles pediram, naquela época, podia baixar para 50%. Só que era uma escola estadual, então assim, a diretora não tem essa autonomia. Como lá era subordinado da Uberlândia, e fizemos todo uma documentação, um processo, apresentamos para a superintendência, ela acolheu, e aí passou para 50%. Já tinha uma veia política. Só que em Indianópolis tinha uma questão interessante, porque o município seguia o estado. Com isso ele teve que baixar a pontuação também das outras séries lá. E se tinha uma diretora na época, Dona Rosica, que ela era do seguinte conceito, de que se chegasse ao final do ano, ela era diretora do colégio das séries, hoje acho que chama dos primeiros períodos iniciais. E ela era do seguinte conceito, se o aluno chegasse lá no final do ano com 70 pontos, mas se no entender dela ele não estava preparado para a série seguinte, ela o reprovava. Mas como é que é Rosica? Rosica, já é falecida. Não, então Deus o tenha. Mas ela chamava os pais, e apresentava para ele uma série de argumentos e eles façam o que a senhora acredita que seja melhor. Que é isso? Então, nessa época, ela era diretora no município, e aí eu baixei os 50%. Aí a primeira vez que eu encontrei com ela, Ismael, pelo amor de Deus, você tão inteligente, tão sábio, como é que você toma uma atitude dessa, retrógrada? Você está retrocedendo o ensino do município.
Então, assim, ao longo da minha vida eu sempre fui tomando, assim, umas decisões. Então, essa de deixar mesmo, assim, né, a função do padre, pra você foi mais uma dessas decisões, assim, difíceis, mas que você encarou Sim, com naturalidade. difícil, mas foi tranquilo. Tanto que na época diziam pra mim assim, olha, se você deixar de ser padre, as pessoas quando te verem na rua, elas vão atravessar e ir pra outra calçada. Eu falei, meu Deus do céu. Porque se tem uma história de um padre aqui, que aliás hoje ele é pastor de uma igreja, aí depois vocês podem... que aliás ele estava na fundação do Diálogo Conjugal, né? Depois ele deixou de ser padre, e ele foi para uma igreja evangélica, e o pessoal dizia isso, né? Ah, nossa, se vê, passa pro outro lado da rua. Eu falei assim, nossa, será que vai acontecer isso comigo, né? Sim, e eu falei, ah, medo mas... do julgamento. E tinha aquelas coisas assim, você precisa mudar de cidade, né? Que às vezes tem esse caso, ó, você sai daqui, vai lá pro norte, vai lá pro sul, e aí, não, sabe? Alguns sim, ficam assim um pouco chateados, tristes, às vezes decepcionados. Mas outros não, outros vieram. Nem Tanto que, Jesus agradou a todos. tanto que assim, quando eu saí, e eu morava com o padre Marcelo Augello, na mesma casa, a gente morava, e aí ele... Não, querido. Ele quando chegou pra mim, né, falou assim, num sábado de manhã, e aí eu tinha rezado a missa já na sexta, né? E aí no sábado de manhã, eu vou conversar com o bispo sobre você, etc, etc. Eu falei, conversar o quê, né, gente? Aí ele foi conversar. Quando ele voltou chorando, né? Você já conversou com o bispo? Eu falei assim, já. Já tô, ó, Aí já ele falou fritei. assim, então vamos fazer agora a missa de despedida. Eu falei, não, ela foi ontem. Tadinho. Ela já teve, já aconteceu. Quem estava ontem estava. Falei, agora, Muito decidido o senhor. agora o que se tem é só um comunicado no mural da igreja. Mas aí, depois eu saí, eu fui... Claro que eu tinha que trabalhar, né? Porque uma coisa é você estar na igreja, outra vez fora, né? E aí eu fui trabalhar num grupo de comunicação, aqui de Uberlândia, que eu fiquei lá 20 dias. Foi um período bem curto, porque o diretor da Rádio América, na época, o padre, né, me chamou e falou assim, olha... Tudo bem que você saiu da igreja, mas eu quero acreditar que você continua católico. E acho que não fica bem você trabalhar lá naquela emissora, porque você precisava trabalhar aqui para ajudar a gente. Às vezes lá você pode atrapalhar, porque é concorrência de mercado, aquela coisa toda. Te fisgou. E eu falei, tudo bem, eu volto. Aí eu venho, né? Aí eu vim, falou assim, mas você não fala na rádio, ninguém menciona a existência de você na rádio, então assim, você não existe aqui. E me colocou no cargo de coordenação, mas assim, era uma pessoa que ninguém sabia que... Sem holofotes. Para o ouvinte da rádio, esse nome não existia ali, né? Tentaram te camuflar um tempo. Mas isso durou pouco, 2 né? meses, depois pronto, né? Até porque não é o seu perfil, né? Não. E aí depois eu saí, né? Aí eu pedi demissão. Fui trabalhar com uma editora católica, que tinha como missão vender livros no final da missa e dar formação, formação religiosa para as pessoas que trabalham na pastoral, no movimento da igreja. E aí eu fiquei lá 1 ano, aí eu pedi demissão de novo. Mas nesse tempo eu tive a oportunidade de ministrar cursos de formação em todo o interior de São Paulo, Franca, Ribeirão Preto, Nordeste, João Pessoa, região da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Goiás, Anápolis, sabe? Então assim, Rodou o Brasil. foi assim, uma experiência bem interessante. Aí eu saí de lá para ir trabalhar numa empresa que vende ultrassom. Ultrassom, tomógrafo, ressonância magnética e densitometria. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Mas o senhor tá na rádio ainda, não tá? Aí eu voltei pra rádio, porque depois eu pedi demissão e eu voltei pra rádio. Tá. Eu voltei pra rádio, mas recentemente também montei uma agência de viagens religiosas. Que legal. E aí, todo mês a gente roda o Brasil, né? E o senhor se mantém católico. Claro. Vou à missa, comum. Eu trouxe o exemplo do outro padre que foi pra igreja evangélica, né? Mas só pode pra comungar? certificar. Tô de licença, pode. Eu achei que não, o padre, quando não deixava de ser padre, tinha essa penalidade de não poder comungar. Porque, por exemplo, divorciado não pode. Não. Tem todo um... Né? Divorciado tem toda uma questão de casal de segunda união, né? Ô, senhor Ismael, uma coisa que eu quero saber. O senhor é de opinião muito forte, né? Muito, muito inteligente nas decisões. Eu vejo, assim, muito à frente
do que, às vezes, a Igreja Católica prega, que ela tem um pouquinho de conservadorismo que não acompanha o tempo. Acha que foi essa ruptura de ideia, de paradigma, que fez o senhor falar assim, não quero ser padre? Ou não, foi porque eu me apaixonei? Ou não, foi porque eu não quero essa profissão? Qual que foi, assim, o gatilho mesmo, de verdade? Eu acredito que ele é pessoal mesmo, não de esfera religiosa, sabe? Eu olho para a igreja pelo caminhar dela e não percebo que seja conservadora, até porque eu me identifico mais com as posturas, com os posicionamentos conservadores da igreja. Eu acredito que ela precisa ser mais centrada em algumas situações, que às vezes ela acaba se perdendo. Quando, sabe, vai ramificando muito e parece que ela se distancia desse centro. Que eu acho que o Papa Leão XIV vem ajudar a voltar para esse centro. Mas assim, eu acredito que a minha seja de uma decisão pessoal mesmo. Tanto que eu depois tive a oportunidade de orientar pessoas que às vezes queriam deixar o ministério por conta de casamento. Eu falava assim, não faça isso. Aí eu falava assim, mas você não tá feliz? Eu falei assim, essa história é minha. É diferente. Essa história, particular. falei assim, ela é minha, é particular, eu não sou referência, não sou modelo. Então não queira seguir o meu exemplo. Não porque eu fiz algo errado, mas porque a experiência ela é minha. E a minha experiência, ela é bem particular e peculiar. Eu falei assim, então não queira utilizar da minha para dizer, não, vai dar certo. E eu lembro de um que às vezes tentou fazer uma experiência e não deu certo. Eu falei assim, tá vendo? Te falei. E a sua esposa, ela ficou como nessa história? Eu falo assim, quando o senhor tomou essa decisão para estar com ela ali, para poder seguir nessa vida matrimonial, como que ela encarou essa ruptura do senhor com a igreja no sentido do ser padre? Mas a ruptura se faz anterior. Ah, tá. A anterior à decisão. Sim. Como que funciona? Assim, como que funcionou para o senhor, para entender? Porque por mais que seja uma pessoa que eu conheci quando eu estava no ministério. Eu estava atuando, né? É uma pessoa que eu conheci quando eu estava atuando. Tanto que foi interessante porque era um dia de uma missa que eu não estava escalado. Aí eu fui escalado para a última hora. Por última hora, para acompanhar quem ia presidir. Porque eu falei assim, olha, acompanha o fulano, porque ele vai ficar sozinho na missa. Era um bispo. Mas eu estava de folga, vamos dizer assim, né? Mas tiraram a minha folga. Eu falei, tudo bem, eu vou. E eu fui. No que eu fui, eu fiquei sentado lá durante a celebração, no momento que estava sentado mesmo, né? E eu via uma jovem que entrou, ela foi pro sacrário. O sacrário é onde fica a hóstia consagrada, momento ali, uma capelinha dentro da igreja, né? E eu fiquei olhando aquela pessoa entrando e falei assim, será que ela não passou no vestibular de medicina, brigou com o namorado? O que será que aconteceu com ela? Porque ela já entrou chorando lá. Eu falei assim, nossa... Algo aconteceu. Falei, nota, ela tá arrasada, né? Aí, mas uma pessoa entra, um sai, é mais um, né? Terminou a missa, essa pessoa tava na porta da sacristia, que é onde tira os paramentos, a batina, aquela coisa toda. E aí ela pegou e falou assim, eu quero... Cadê o bispo? Eu falei assim, você quer o que com ele? Já tipo assim, né? Aqui não. Você quer o que com ele? Não, quero que ele abençoe uma água. Eu falei, não, eu mesmo abençoo. Tipo assim, não precisa do bispo pra isso, eu mesmo faço esse processo. Falei assim, você trouxe uma garrafinha? Não trouxe nada. Eu falei, nada? Eu falei, nossa. O padre Israel, gente. Aí eu falei, então tá bom, vou lá, pago um copo descartável e abençoo a água, entrego pra ela, ela agradece. Copo descartável. Era do povo. Não levou, ué. E aí ela agradeceu e foi embora. Eu falei, então tá bom, né? Na semana seguinte, estava eu escalado pra missa. Então era eu que ia rezar. O padre bravo. Aí nada, imagina. Aí na semana seguinte estava eu. Aí lá vem ela no final da missa. Que queria, se podia abençoar a água. Falei, E não levou a água. falei, de novo, né, gente? Eu não sei, essa água não deu pra semana inteira. Aí falei, vamos abençoar essa água. Aí eu peguei e falei assim, mas essa água é pra quem, hein? Aí ela falou assim, é pro meu filho. Falei, tá. Você quer que eu reze pra ele? Aí ela falou assim, quero. Falei, então tá bom. Qual que é o nome dele? Aí, catei a agenda. O que ele tem? Câncer. Falei, Entendi. Falei, tá bom. Nossa. Entendeu todo o desespero. Aí, Coitada. era um processo, né? E aí tá, né?
Na semana seguinte, na terça-feira, isso foi na terça-feira, eu fui rezar de manhã às 7 horas, aí tinha um grupo de mulheres, já chegou precisamos falar com você, o que foi? O filho da fulana faleceu. Aí eu falei assim, porque lá no sábado eu falei assim, nossa, eu tô abençoando e o filho dela tá, né, Tá ajudando. Tô ajudando, então tô curando, né, fazer milagre, né. E aí na terça-feira eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. Falei, nossa, eu fui lá ao velório, enfim. Eu fui descobrir depois que ela tinha perdido o esposo também por câncer 3 meses antes. Nossa Senhora. E ela tava com um filho de 2 anos. E morreu o outro que na época acho que tinha 4 ou 5, alguma coisa assim. Essa História pesada. Meu Deus, que tristeza. então assim, nesse período que eu conheci essa pessoa, né? Mas como era uma pessoa de igreja, inserida na comunidade, não aqui, mas em Uberaba, Barretos, onde eles moravam, enfim, a gente inseriu ela também na igreja aqui, porque ela precisava de apoio, de né? ter um suporte, um chão, enfim, né? Mas aí depois eu falei, nossa, eu tô meio balançado com tudo isso. E aí eu entrei nas minhas confusões pessoais, e aí que eu busquei ajuda de padre, de bispo, de amigo. E depois falei assim, não, vou dar um tempo nisso. E aí depois falei assim, não, eu acho que eu quero uma vida matrimonial. Quero assumir essa experiência. Aí depois que aí veio o contato com ela, assim, de estar com ela. De estar mais próximo, sim. Entendi. Inclusive, trazendo ainda o que eu chamo de um pouco de conservadorismo, eu também fui criada dentro da Igreja Católica e tô aqui, tem minha santinha aqui me abençoando. Mas o senhor acha, eu sempre questionei o porquê que um padre não pode ter família no sentido de esposa e filhos, se é ele que celebra um casamento, ele constitui ali, ajuda a formação de uma família, por que que ele não pode experienciar isso? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? E é interessante isso porque quando eu estava no ministério, eu atendia confissões às terças e quintas. E minhas confissões demoravam em média 50 minutos. Que a pessoa entrava lá para falar uma coisinha e eu falei, vem cá, vamos ampliar isso aqui, porque... Ampliar. Vamos ampliar isso. Porque ela chega lá e joga umas coisas e você percebe que não é isso. Aquilo ali é só apenas... Você percebe que tem algo mais ali. É mais embaixo. E eu observava que a maioria dos problemas eram relacionados à vida matrimonial. Muitos. Tanto homens quanto mulheres que me procuravam. Né? Falavam assim, só as mulheres. Não, homens também. Que eu falei assim, poxa. E assim, mas uma felicidade que eu tenho. Porque aqueles que me procuraram, eu consegui ajudá-los a resgatar, a restaurar, a fortalecer o matrimônio deles. Ainda hoje, alguns eu vejo, às vezes assim, aqui eu falo assim, nossa... De repente eu vejo eles hoje com neto, sabe? Já falei assim, eu ajudei aqueles dois a não desistirem do matrimônio. Então, eu penso que assim, por mais que seja essa a função do padre, de ajudar a conciliação, a harmonia, e aí de repente ele não pode, né, casar, a gente aprende de que é para que ele tenha uma dedicação integral, né? Mas a gente observa que hoje a igreja ela tem algumas dificuldades de presença, porque as vocações elas são cada vez menores, elas reduzem de uma forma drástica. Feminina, então, misericórdia, né? Tá quase em extinção. Tem algumas freiras por aí. Mas a masculina, que no caso, né, o padre é homem, né? Só o ramo masculino. A gente percebe que essa vocação vão caindo. O que vai acontecendo em muitos lugares hoje, inclusive no Brasil, região norte, as regiões mais afastadas, a gente começa a perceber a presença do diácono permanente, que é aquele que é casado, mas que está no primeiro grau da ordem, né? Mas eu percebo que assim, fala assim, você é a favor, deve falar assim, se o Papa liberar os padres casados, você vota? Eu falei, não. Eu confesso que eu não tenho interesse. Porque não foi esse o motivo, né? Sabe? Não fala assim, nossa. Da ruptura. Porque às vezes eu falo assim, às vezes a pessoa ela quer logo retornar. Eu falei, não, pra mim, você não vai fazer uma política pro Papa? Eu falei, não vou. Eu acredito na forma com que é conduzido hoje, eu acredito que ela sendo homens reservados ali ao celibato, ao sacerdócio, eu penso que está certo.
O que talvez precisa melhorar é uma formação, uma adequação aqui e acolá, né? Mas eu não vejo a igreja com padres casados assim na frente de comunidades. Confesso que eu não consigo enxergar ela, sei lá, daqui uns 50 anos talvez, ou mais. Eu já li que pode, assim, né? Isso aí é porque eu sou curiosa também, gosto muito de ler e meu berço também é católico, apesar de não ser minha religião hoje. Mas eu digo assim, eu já li muito assim falando também da questão, né, que a Igreja Católica sempre foi muito conservadora, mas ao mesmo tempo também de centralização de riqueza, no sentido assim de não ter sucessões, né? Se o padre casa, né, aquele bispo, aquele padre ali, né, estaria colocando essa concentração ali, né, financeira e de riquezas a perder, né, de vista por conta da sucessão. Isso também poderia ser um motivo? Eu acredito que não, porque os bens não estão no meu nome. Estão no nome de uma instituição, então, e depois assim, o padre ele está ali por um período estabelecido. Entendi. E ele só está à frente, vamos dizer assim, ele é como, vamos dizer assim, um gerente de uma. Eu tenho dito muito extremamente que a igreja ela é uma grande franqueadora e ela tem as paróquias como franchise, né? Que aí deveria o bispo e as dioceses dar suporte para que as paróquias lá mais distantes ou mais perto do centro tivesse toda uma estrutura, um suporte para. Porque franquia é isso, né? Sim. O franqueado lá ele dá toda uma estrutura. Já vem com a experiência. Então eu costumo dizer isso, que às vezes deveria, que a igreja às vezes, ela não se atentou a isso, porque o mundo mudou. Fato. O mundo mudou e hoje as abordagens, elas também são alteradas, são atualizadas. E aí eu penso que aquela empresa não está no nome daquela pessoa, né? Entendi. Ele é apenas, eu sou um gerente escalado para aquela loja ali, pronto. Eu saí daquela loja, ela continua. Então o padre com a paróquia é a mesma coisa, não está no nome dele, então eu não vejo. Mas antigamente se tinha, se olhar ao longo da história tem toda essa questão de Sim. falar, porque aí acaba tudo, né? Vamos dizer assim, que porque herança daqui, herança dali, né? Fala que a igreja tem muito patrimônio, é muito rica. Sim, é verdade, mas existem Pode alguns ser que lá patrimônios. atrás poderia até fazer sentido essa questão de proteger o patrimônio, mas hoje não. Hoje não. Eu acho que hoje ela já é superada. Só foi culturalmente mesmo perpetuando a ideia do não casamento. Sim, sim. Entendi. Mas é aquela questão de dizer, né, da dedicação integral, da dedicação Entendi. exclusiva, né? Mas existem várias discussões, tem várias linhas teológicas, e o que eu acho rico na igreja é porque, por mais que a gente tenha observado que nas redes sociais tem uns absolutistas, que eles são os donos da verdade, que parece que eles nasceram antes dela, existem várias linhas, várias correntes de análise, de estudo, e eu acredito que o diálogo seja o caminho para o encontro dessas ideias, certeza. né? Porque eles vão falar assim, é assim, é assim, você tava lá? Não, porque, peraí, porque às vezes a pessoa, ela fala de um jeito que parece que ela era testemunha ocular. Lá no século V, você tava lá na mesa, discutindo. Acompanhando. Pra dá a impressão que ela era testemunha ocular de quando Jesus chamou os apóstolos, sabe? Ele tava lá acompanhando Eu vi na hora que ele passou. Não, porque eles falam de uma forma, eu falei assim, peraí, gente. E aí toma essas verdades assim, que eu falo assim, olha, a minha verdade, ela é carregada a partir da minha carga genética, da minha história, Meu bem estudo, como né? meu estudo, a sua verdade, assim. Então pronto. Sim, Às vezes aquilo que faz sentido pra mim não diz nada pra você. isso mesmo. E, senhor Ismael, o que o senhor acha do novo Papa, da escolha dele? Ele vai ter essa pegada mais moderna de visualização da sociedade, do jeito que ela tá, ou ele vai trazer mais os dogmas da Igreja Católica? Então, a gente já ouviu comentários dos mais diversos. O que a gente pode perceber é de que ele é uma pessoa do silêncio. Que ele é uma pessoa muito, sabe, você vê assim que tá concentrada. Intimista. Intimista. Mas acho que isso é porque ele é religioso, foi agostiniano, ele é do direito canônico, que com certeza é uma linha um pouco mais reservada. E eu quero acreditar, e pelo que eu tenho observado,
Ele se tornou cardeal pelo Papa Francisco. Então, vamos dizer assim, é meu pai, né? Então ele recebe ali toda uma formação, uma orientação, e a gente observa que ele vai conduzindo dessa forma, mas de uma maneira mais reservada, porque o Papa Francisco era muito popular, né? Falante, muito né? falante, às vezes piadista, uma coisa assim mais informal, né? Ele era muito leve, né? E aí já o Papa Leão XIV, ele já é um pouco mais alinhado, né? Alinhado, assim, que eu quero dizer, assim, para um aspecto, assim, mais do centro da liturgia. Eu já vi muitas expressões, inclusive o Papa Bento XVI falava disso também, de que o centro da igreja tem que ser a liturgia, é o Cristo, mas assim, na liturgia, porque às vezes a gente se pega em outras coisas e a gente esquece do centro. Porque vai se aprender de que a liturgia realmente a liturgia que eu digo assim, a celebração em si, a Eucaristia, que aquele momento é um momento ímpar, singular. Não é uma qualquer coisa, não é uma reunião de família apenas. Sabe, não estamos nos reunindo ali pra gente, sei lá, comemorar alguma premiação, uma coisa assim. É algo diferente. Pra gente chegar à liturgia, assim, como você vai lá no documento da igreja, vai dizer que a liturgia é o cume e o ápice. Então, cume, sobe. Então, para você subir, tem toda uma preparação para você subir. Chegar no topo. Quando chega no topo, é o ápice. Então, começa, te envia. Então, a liturgia é o cume e o ápice. E, às vezes, é preciso a gente voltar um pouco à liturgia, ao centro dessa liturgia, para que a gente tenha condições de escutar Jesus, de escutar a palavra de Deus. Porque eu tenho dito muito para pessoas que atuam na liturgia na igreja, porque eu sou convidado com frequência para palestras, formações, assessorias, de que às vezes a gente fala demais e o Cristo fica calado, porque ele é educado, né? Então ele não, você vai falando, então a hora que você der uma brecha, eu falo, mas enquanto você continua. E às vezes a igreja faz muito barulho e a gente não permite que a pessoa faça uma experiência de realmente escutar Deus. Uma vez eu estava em São Paulo, e no grande centro de São Paulo, eu estava numa reunião de rádios católicas, e aí eu vi que tinha um convento ali perto e ia ter uma missa, e eu fui para essa missa. A missa durou 25 minutos. Gente. Rapidinho. Uma missa de semana também, né? Uma missa de semana, 25 minutos. Mas assim, sabe o que foi aquela missa que o padre não correu com ela? Que ele rezou. Que fez uma reflexão de 3 minutos. Mas sabe assim, aqueles 3 minutos assim, bem assim, rezado. Nossa. Era o que eu precisava ouvir hoje. Não, e eu percebia que todos estavam ali, sabe? Atentos. Porque às vezes hoje se junta tanta coisa na celebração, e vai daqui, vai dali, e aquilo fica longo, barulhento, e aí... Perde de o foco. repente a cabeça Aí, tá lá. então, é porque chega uma hora você... aí eu fico perguntando assim, né? Se a pessoa ao final da missa você sair e fala assim, tá, o que diz a palavra de Deus ali? Se ela vai saber responder. Não vai, que você não deu tempo. Né? Se perdeu em tanta coisa. Então eu quero acreditar que o Papa Leão XIV vem ajudar a esse resgate da riqueza da liturgia. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade assim, de ouvir de alguém realmente, né, que esteja dentro da igreja. A gente sabe hoje que, igual o senhor colocou, tem o direito canônico, né? Que é o direito que rege a igreja. Que rege a igreja, que faz os julgamentos e tudo mais. Não seria um disparate, assim, por exemplo, a gente ter, por exemplo, um padre ou um sacerdote ou alguém dentro da igreja cometendo um crime ou um ilícito e ele ter essa proteção de não ser julgado pelas leis penais ou pela lei civil, do Código Civil, somente pelo direito canônico? Ou não há essa segmentação? Porque parece que eu já li que existe, né? Tem esse protecionismo de ser, o padre, por exemplo, tem que ser julgado pelo direito canônico. Não, acontece os dois. Os porque é uma pessoa civil. Então ele não tem essa proteção. Não. Ele 100% tem não. o julgamento de lá e o civil. Ah, tá. Corre em paralelo, então. Ele vai responder pelos dois. E às vezes um depende do outro. Entendi. Então não tem esse protecionismo, então, no direito, assim, com o direito canônico, assim, do Inclusive, julgamento só ser... não, inclusive, assim, eu já acompanhei situações onde aconteceram os dois.
Tanto, por exemplo, a lei penal quanto o direito Sim. canônico. Perfeito. Uhum. Senhor Ismael, e na ordem prática de todo mundo foi acompanhando aí, escolha do novo Papa, mas como é que funciona na prática? Se é uma escolha política, é uma pessoa de carreira dentro da igreja, como é que funciona essa escolha? Como é que se candidata a ser o Papa? Eu tive um professor que, dependendo da pergunta que a gente fazia, ele fazia assim, sim e não. Mas isso é na faculdade de Direito, tudo depende. Porque você fala assim, é de carreira? Sim e não. Sim, por quê? Porque se diz que qualquer batizado é apto a ser eleito Papa. Mas já há séculos seculorum que se escolhe entre os cardeais. Então já tem ali Um núcleo já fechadinho. tem um núcleo. Então, para falar assim, olha, e para ser cardeal é uma questão de, vamos dizer assim, de carreira. Não tô dizendo que ele tá buscando subir, mas assim, são degraus. Então houve ali uma carreira. Não basta ser batizado. Então assim, ele teve que ser batizado, ele teve que virar padre, ele teve que virar bispo, arcebispo, cardeal. Então se escolhe entre os cardeais. Aí se tem um critério de que se acima de, agora eu não me lembro se é 80 ou 85 anos, ele não pode ser elegível. Então, tipo assim, ele não é candidato, né? Então, aí, aqueles que têm idade abaixo disso, então, todos esses são candidatos. Mas não existe assim, é o fulano? Não. Agora, a eleição, ela acontece a portas fechadas. Que é o conclave, né? Que é o conclave, né? Que é isso, chave, né? Passar a chave. Mas é necessário que se chegue a um nome, né? Exato. Isso traz curiosidade, saber como é que funcionam nessas portas fechadas. Mas eles não vão falar, né? Aliás, nem podem. O senhor não pode me contar, não? Não, na verdade não sou eu. Na verdade, os cardeais... Ninguém sabe? Não. Eles assumem um compromisso de manter o sigilo. Então Olha eles não vão sair lá da Capela Sistina, que é onde acontece. Eles vão falar, nós decidimos lá que o fulano era mais cotado. Não tem o grupo da fofoca. Aquele ali era mais, enfim, né? Tem um termo que assina? Sim, eles fazem um juramento, inclusive, né? Tá. Agora, aí fica a gente aqui de fora fazendo as especulações. Tanto que tinha até as bets aí com apostas. Não, eu vi, assim, né? E o que foi eleito não tava nem... Não tava. Eu vi que, por exemplo, assim, né? Aí vem as fofocas, né? Especulações mesmo, falando que o Trump tentou influenciar, né? A escolha do Papa. A gente vê... Porque é norte-americano. Isso, porque a gente vê essas questões, como a Mari colocou, questões políticas, né? Nesse sentido, assim, de tentar influenciar essa escolha. Mas isso, será que não acontece? Eu acredito que não. Mas, assim, e lá dentro também tem um processo que ele pode dizer não. No sentido assim, chegamos a um nome. Não, eu não quero. E já aconteceu? Já, inclusive, era brasileiro. É mesmo, ó, brasileiros tanto fazendo curva, como sempre. Ai, mas Deus. Não era o Ismael, não. Não. Eu nem lá, já não vou mais, né? Eu já tô fora, eu já eu tô sentado no banquinho do castigo. Nessa estrada eu já virei no trevo anterior, né? Porque seria super sua cara. Faz tudo lá e agora não. Boa. Mas eu acredito que assim, até porque é uma entrega que, sabe, ela é surreal. Uma cobrança também. Não, mas diga assim, porque o cardeal, ele tava lá, tipo o Robert Prevost. Ele tava onde? Bom, tudo bem que ele já estava no Vaticano, que ele já era responsável pelos bispos, né? Então ele já vinha de uma caminhada. Mas, por exemplo, Francisco era cardeal na Argentina. Ele pega a malinha dele, bota as roupinhas lá, vai durar tantos dias lá e depois eu volto. Nunca voltou. Olha Nunca. isso. Nunca. Pensa. Então, assim, você tem uma casa, você tem um quarto, tem uns livros seus ali, sei lá. E aí, de repente, você é eleito Papa, pronto. Nunca voltou. Prisão, forever. Então, assim, é uma entrega. E eu acredito que quando alguém, um deles vai falar assim, eu não, também acho que é sensato. Sim. É sua vida que tá ali. Sim, né? eu acho que a gente tem que ser honesto. Eu cheguei e falei assim, olha,
não dá para eu continuar no ministério sacerdotal mais, eu preciso me afastar. Isso. Eu Perfeito. preciso ser honesto comigo, a primeira pessoa. É. Né? Eu acho que quando de repente um cardeal numa eleição fala assim, não tô afim, não, vamos votar de novo aí, não vai ser fumacinha branca agora não, vai ter que Vai continuar, joga uma fumacinha Continua. preta aí, vamos... Põe carvão nesse negócio. né? Eu acho que é assim, sabe? Mas eu vejo que é um novo tempo para a igreja, né? Até porque Francisco, ele já chegou assim, já chegou numa fase que já não dava mais, vamos dizer assim, no aspecto físico, já muito coitado. limitado. Então, assim, a igreja é uma instituição muito grande, sabe? De muitas decisões, de muitas viagens, de muitos relacionamentos, muitas vezes diplomáticos, né? Porque é um Estado, né? O Vaticano é um Estado. Então, assim, ele é um chefe de Estado, então não é... Exige uma disposição Exige uma física. disposição física. E acho que a gente tem que ser honesto, né? Bento XVI, por exemplo, chegou uma hora e falou assim, gente, não dá mais. Ele também faz uma ruptura, que até então não se sabia na igreja, né? Porque até então o Papa ia até morrer. E ele falou, Bento XVI tchau, chegou e falou assim, olha, adiós. gente, não dá mais não, estou renunciando. Pode. Mas eu sempre achei que, né, com todo respeito, assim, que ele não tinha cara de papa. Eu sempre achei que o tipo dele, assim, não combinava. Gente, você não acha, não? Não, eu sempre achei, assim, que o tipinho dele, assim, não era de papa, assim. Não sei, não tinha cara, gente. O tipinho. Parece que ele tava mais preocupado com o sapato, laprado e tudo, sabe? Assim, não sei, eu tinha essa sensação. Já o Francisco, né, não sei se é porque ele era franciscano, né? Essa questão, né, de devoção. Na verdade, o tudo. Francisco era jesuíta, né? Era jesuíta, achei que era franciscano. Não, jesuíta, né? Aí ele é desse nome de Francisco e vem com toda essa pegada franciscana, do desapego. É isso que eu ia falar, por conta do desapego, eu achei que ele era Sim, franciscano. Mas ele era jesuíta. Olha só. Os Então, ele já Para combinava. ter uma ideia, os jesuítas foram que chegaram ao Brasil para catequizar os índios, né? Catequizar, você tem que ser católico, eu tenho que te batizar. Não tem outra opção. Então, assim, ele nesse desapego, nesse Eu acho que ser é mais o então, carisma, né? Então, é assim, uma pessoa agora muito- eu percebo que o Papa Leão XIV, ele é muito orante. E eu quero acreditar que ele vai chamar a igreja para a oração. Porque às vezes é isso, a gente vai se perdendo num ativismo e esquece da missão primária. Né? Que a Né? conexão é a oração com Deus, né? Um dia desses, o cardeal de São Paulo, o cardeal de Scherer, ele falou o seguinte, porque saiu agora as pesquisas do censo, né? E viu que o catolicismo deu uma queda. Uberlândia, por exemplo, saiu de 56 para 48, então assim, uma queda bem acentuada. E o cardeal de São Paulo, comentando sobre isso, ele fala de que às vezes a igreja foi para uma prática muito pastoral, mas sem catequese. Então, nós vamos apenas no ativismo. E esquecemos de que aquilo ali é uma experiência, é uma oportunidade de oração. Eu quero acreditar que o Papa Leão XIV venha nos mostrar e venha mostrar à igreja esse processo, sabe? De que a gente precisa assumir uma pastoral, uma ação, essa ação mesmo, de estar com o povo. Ressignificar mesmo. Às vezes uma ação social mesmo. Porque às vezes a gente vê muitos trabalhos aí de distribuição de alimento, de cesta, de remédio, conseguir consulta, enfim, uma série de ações sociais que são assistenciais e caritativas que tem que fazer. Eu acho que São importantes. isso é missão. Mas existem formas de se fazer isso. Às vezes eu faço por fazer e às vezes eu faço de uma forma significativa. Tem um livro que se chama Administração Espiritual do Tempo, de Anselm Grün, que ele vem chamar a nossa atenção para que cada tempo nosso, cada momento, do levantar ao deitar à noite para dormir, que ele seja um tempo orante, que eu aproveite aquilo para me conectar com Deus, sabe? Para me aproximar de Deus. E às vezes o cardeal Scherer, ele vai chamando a atenção disso, porque às vezes a ação pastoral da igreja foi muito apenas no social e esqueceu de apresentar Jesus junto. E aí as pessoas, pronto, elas acabaram não se identificando com a igreja.
Apenas se identificaram com o trabalho social que ela desenvolve. Me distribui uma cesta, caridade só. distribui uma marmita, mas e aí? E o que o senhor acha, então, seria, às vezes, nessa pegada de resgatar a população que está vindo tantos padres no digital, com o Instagram, fazendo raves religiosas, Raves? religiosas no pé do Cristo, festa a noite inteira para os jovens com DJs de músicas religiosas. O que o senhor me fala dessa postura, opinião pessoal? Vamos lá. O pé no Cristo, eu não tinha ouvido. Uma das coisas que me cativou, que também me cativou para eu ir pro seminário, era assistir o Domingão do Faustão. Porque naquela época tinha surgido quem? Marcelo Rossi. Marcelo Rossi tinha uma missa de domingo à tarde que pensa, né? Tá lá cantando, aleluia, aleluia, e começa a participar de um programa de TV, numa TV de maior audiência nacional, enfim. Ele quebrava todos os paradigmas de que ele sai, né? Ele sai da caixinha, da casinha. Mas ao mesmo tempo ele sai da casinha, mas é aquela coisa, né? Sabe quando você vai num supermercado, às vezes quando tá no dia que ele é inaugurado, aí tem uma série de degustações, de frios, de sucos, enfim. Mas é degustação. Então eles te dão lá o suco assim, se você gostou, você tem que comprar a caixa. Não, coloca mais um pouquinho pra mim. E vai ficar só nisso? Não vai. Não vai ficar só nisso. É porque aquilo ali é pra te conquistar, para que você tenha interesse de ir lá na prateleira daquele suco. Com a pulga atrás da orelha, assim, né? Quando eu vejo essa série de ações, iniciativas da igreja, de padre que vai fazer isso, faz aquilo outro, enfim, mas com todo respeito e toda a reverência que merece, eu vejo como algo positivo. Mas eu quero acreditar que não vai ficar nisso. Porque também, assim, a gente vai numa festa, aí tem a entrada e tem um prato principal. Então a gente não pega a entrada e já se farta não, né? Só come um pouquinho, porque o prato principal vai vir depois. Eu quero acreditar que esse processo que padres, freiras vão fazendo pelas redes sociais, seja a entrada. Para chamar você para o prato principal. Ou seja, para uma experiência maior. Uma experiência mais profunda. Porque senão a gente fica muito na superfície. E ficar na superfície, depois nós não teremos base. Aí quando aquela pessoa, de repente vem um vendaval na vida dela, porque todos nós temos nossos vendavais. Com certeza. Todos. Os mais diversos. Absoluta. Pessoais, profissionais, financeiros, religiosos, enfim. Mas eu preciso ter uma base que me segura ali, porque senão me arranca dali. E aí eu quero acreditar que nessa experiência, a didática, a dinâmica, a pedagogia adotada é de levar a pessoa para, precisa se aprofundar, precisa ir para catequese. Aí que é o Aldiro Scherer. Não basta ficar só na pastoral. Precisa de uma pastoral com catequese. E uma última pergunta que infelizmente está acabando também, né? A gente poderia ficar... Aí eu queria ficar aqui o resto do dia conversando com o senhor. O que o senhor me diz, assim, que também existe um movimento hoje, né, na nossa sociedade, muito dessa equiparação homem e mulher, né, essa busca por essa igualdade, né, em todos os segmentos. Isso a gente vê no direito, a gente vê no financeiro, a gente vê social, na política, dentro das empresas, né, a gente vê muito isso. E a gente vê, por exemplo, a Igreja Católica, né, só padre, só papa, né, o padre, o papa, né, só figura masculina ali e a freira ali ainda no seu lugar de sempre. Né? O que o senhor entende sobre esse movimento, né, dessa busca, assim, desse questionamento com a Igreja Católica referente a essa desigualdade? Ou o senhor não enxerga como uma desigualdade? Até respirou fundo, ó. Então, eu tive professoras freiras, algumas professoras freiras, de uma capacidade intelectual Imagino. raras. Que com certeza, se estivessem à frente de uma comunidade, enfim, poderiam fazer um trabalho belíssimo. Né? Até porque, ai da igreja se não fossem as mulheres. Eu digo isso por experiência da minha agência, faço viagens religiosas.
90% das pessoas que viajam são mulheres. 90% são mulheres. Os homens que vão comigo, eles estão acompanhando a esposa. Eles nunca vão por ele só. Eles estão acompanhando a esposa. Mas que com certeza quem influenciou na decisão foi ela. Uhum. Então, eu percebo que a presença das mulheres na vida da igreja é Fundamental. fundamental. Quem é que as catequistas hoje? 90% mulheres. Quem são as pessoas que estão à frente de coordenação de pastoral? Mulheres. No período de junho, maio, junho, julho, tem barraquinhas, quermesses, enfim. Quem está à frente ali? Mulheres. Elas estão à frente. Agora, por uma questão da igreja, uma questão disciplinar da igreja, elas não estão no ministério. Existe uma série de discussões a respeito disso. Uhum. Pode ser? Pode. Mas eu acredito que precisa ser uma caminhada. Que ela precisa ser feita interna e externa. Porque senão vira escândalo. As Sim, pessoas se concordo. escandalizam. Imagina agora, a partir de hoje, mulheres Vai ter padres. a papa. A padre, né? Imagina. Mas até nas igrejas evangélicas a gente ainda percebe uma questão Sim, patriarcal. conservador, é patriarcal e machista. Falei. Estão ali. Aham, São sim. pastores. Uhum. Alguns lugares têm pastoras. Uhum. Existem algumas mesmo. Algumas. Poucas, raras. Sim. Ah. Né? Mas a igreja, com certeza, em tempo oportuno, ela há de se despertar para situações também como essa, porque, como a gente conversou mais cedo, as vocações femininas, ou seja, os conventos, as freiras, estão quase em extinção. Uhum. Aqui em Uberlândia mesmo, nós tínhamos 2, ou outros, ou mais. Tem 2 que encerraram. Monte Alverne, Franciscanos do Senhor, Araguarita, sabe? A gente não ouve mais falar, né? Então. Tá acabando. Mas é porque, assim, né? É que a gente observava que também que, vamos dizer assim, o papel dela era meio secundário, né? O padre Justamente. rezava a missa e ela fazia o No almoço. cantinho. Então ela tava na cozinha. Qual que é o papel da freira? Só fica lá enclausurada, não pode casar, não pode nada, não pode viver. E qual que é a finalidade? tem um Não tem uma papel função. específico. Qual a função? O padre ainda tem. Mas existem várias congregações com vários Ah. estilos. Porque tem aquelas que são enclausuradas que elas vão entrar ali e vão ficar ali. Morrer. Inclusive até o cemitério é lá dentro. Então Pois pronto. isso eu ia falar literalmente. Então pronto, vão entrar e vão ficar ali. Já tem outras que já são, por exemplo, nós temos freiras, Irmãs Paulinas, que é uma congregação, que são freiras de vanguarda da comunicação. Elas estão à frente de uma editora, né, de uma gravadora. Aí já é outra coisa. Então, assim, elas já têm uma outra Perspectiva. vertente, uma outra perspectiva, Uhum. né? E elas têm, que ela é fundada por padre Tiago Alberione, então tem os paulinos, que são padres ou irmãos, e tem as paulinas, que são freiras. Uhum. Ambos, como vocação primordial, a comunicação. Então, ambos têm gravadoras, editoras, tinham rádios, tem podcasts, programas de multimídia, enfim. Mas estão ali, né? Agora, existem as outras, né? Que só ficam ali enclausuradas. Então, mas é aquilo, elas estão naquela missão de interceder por nós, de rezar por nós. Uhum. Que eu acredito que é uma entrega surreal também. Sim, com certeza. E, senhor Ismael, para a gente finalizar, uma mensagem que o senhor deixaria para quem está acompanhando hoje nosso podcast, uma frase ou uma mensagem trazendo aí esse cunho religioso. Tem um livro que eu li, e então fico com o título dele, que aliás no meu perfil lá nas redes sociais acho que está escrito essa frase também. A vida é feita de escolhas. E a gente escolhe, e é uma escolha que a gente faz todos os dias. Todos os dias. Tudo a nossa vida ela é feita de escolhas. Sim. Então acho que é isso, sabe? Bem bonito. Eu gosto dessa frase. A vida ela é feita de escolhas. Uhum. E aí a gente termina assim, né? Escolha viver. Muito bonito. É isso. Escolha viver, né? Escolha viver.
Pode Mais encerrar. alguma coisa? Não, Então nós vamos encerrar infelizmente. hoje. Infelizmente, mas trazendo um presente do podcast Despachado. Então é felizmente. Infelizmente, porque o senhor tá indo embora. Infelizmente, porque o papo já está se encerrando, um papo tão rico, é uma honra, um prazer recebê-lo aqui. Tá aí um mimo do nosso programa. Que gracinha. Feito pela Chica Bordeaux, uma das nossas patrocinadoras. Aproveitar o momento para agradecer, então, aos patrocinadores que são essenciais para o nosso projeto. Chica Bordeaux, Globo Contábil, Fátima Scaff, que está nos vestindo, Patrícia Rezende, que cuida dos nossos cabelos, e Geomática Perícias e Geoprocessamento. E a gente encerra aqui hoje com muita gratidão. Esperamos vocês para mais um episódio do podcast Despachadas, sempre temas polêmicos, alternativos, com aquela pitada jurídica que só a gente sabe fazer.